o último. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do ano. Esse é o nosso último vídeo do ano e não à toa ficou para lermos e conversarmos e falarmos um pouquinho sobre essa obra de 2011 do Simon Sebag Montefiore, Jerusalém, a biografia. Antes de tudo, eu quero agradecer muito a todo mundo que vem acompanhando o canal. Foi um ano bem difícil, muitas mudanças, muitas questões que acontecem nas nossas vidas, mas a gente está aí, firme. Pro ano que vem, eu vou dar uma passada para vocês de 2 vídeos saudades. Lá para metade de janeiro a gente começa a ler novos livros e gravar novos vídeos. Eu espero que vocês continuem ter um canal de literatura, de resenha de literatura. Quando eu o fiz, já existiam outros há mais de 5, 6 anos, mas a minha perspectiva sempre foi trazer de uma forma bem diferente assuntos dos mais diversos. Então eu não foquei apenas um tema da literatura, eu peguei os livros em geral. Esse aqui do Montefiore, por exemplo, é uma questão de um livro histórico, mas ao mesmo tempo uma biografia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria agradecer muito, Marta, recebi o seu cartão de Natal. Adorável as 2 fotos, os 2 posters que você tem da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Mostra a grandeza do nosso país, mostra o quanto nós aqui no Sudeste precisamos conhecer mais, não somente o Nordeste, o Norte do nosso país também. Saber da realidade dos irmãos matogrossenses, do pessoal do Amazonas. Pouco sabemos sobre os nossos irmãos que moram nas fronteiras do Acre, de Roraima, Rondônia. Não é mole, gente. Isso tudo que está aí é um grande Brasil. Eu gostaria muito que esse povo se unisse, que nós não tivéssemos líderes que construíssem a divisão do país, mas pelo contrário, que governassem para ele completamente. Essa é a minha ideia, as cores do meu país. Se você está vendo aqui, eu acho que você está vendo aqui, é o Dom Pedro II, para mim um dos maiores homens que passaram pela história do Brasil. Tem tantos outros, brancos, negros, homens que vieram da Europa, mulheres que vieram da Europa, mas que foram extremamente brasileiros, a colônia japonesa, a colônia oriental em geral, chinesa, os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos libaneses, os nossos irmãos sírios. Um país que consegue aproximar as colônias, aproximar os italianos, os nossos queridos portugueses, espanhóis, a nossa grande herança africana, e por aí vai. Os índios que aqui já estavam, ao invés de nos dividirmos tanto, vamos nos chamar todos brasileiros, com as mais diversas culturas, multifacetadas em tantas histórias e de tantas dores, com tantas injustiças e ao mesmo tempo tantas conquistas. Vamos ver se a gente faz um país maior e melhor. Marta, muito obrigado pelo seu cartão. E também tá perigando, Marta, do primeiro livro que eu vier falar com vocês seria esse aqui, ó, A Batalha da Inglaterra, do Norman Franks, que é um livro rápido para ser lido. É um livro bem construído que a Marta me mandou. Uma das batalhas mais importantes na Segunda Guerra Mundial, a resistência inglesa a partir da sua ilha, as ações da Luftwaffe alemã, foi extremamente importante, foi um paredão aéreo para
para a investida da Luftwaffe e também do nazismo alemão na perspectiva de Hitler. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse livro. Pretendo que seja o primeiro livro ou então o primeiro vídeo de um livro no ano que vem. Mas antes eu vou indicar alguns livros que eu estarei tentando ler com vocês. Muitos que eu indiquei eu não pude ler, tá? Bom, gente, o Simão Sebag Montefiore, ele é um historiador de origem britânica e também judeu. A família Montefiore, por exemplo, é uma família muito forte, muito conhecida no núcleo de Israel. Quando eu comecei a ler esse livro e quando eu tive a intenção de trazê-lo para cá para vocês, eu já vinha anunciando há muito tempo, eu o fiz antes da confusão que aconteceu ali nesse final de ano. Eu não quero nem estar falando muito sobre isso porque o YouTube meio que pega a gente pela perna. Então não era essa a ideia. Eu tenho uma relação com o Montefiore muito interessante. Li vários livros dele, tenho aqui ou livros eletrônicos ou livros físicos como esse. E a construção que ele tem, principalmente da tradição russa, né? Ele vai escrever a biografia dos Romanov, tem a de Stalin, né? Stalin, a corte do Czar Vermelho. Jerusalém, uma biografia de 2011. E eu vou até estar traduzindo essa ideia de biografia aqui, dizendo por que eu entendi que o Montefiore deu esse texto como um texto biográfico e não histórico meramente. Os Romanov, efetivamente, um dos livros mais extraordinários da história da família Romanov. O Sebag Montefiore, ele tem uma capacidade, ele é casado também com uma escritora, então ele tem uma capacidade elaborativa na sua escrita. A escrita do Montefiore, ela pulsa, né? Catarina Grande e o seu amante Potequim, de 2001, outro livraço, para quem quer conhecer um pouquinho da história da Rússia, entender o que é a Rússia. E o Jovem Stalin, esse eu ainda não li, eu tenho em minhas mãos. Ele escreveu alguns romances e ele é um cara efetivamente muito concursado nesse processo, foi apresentador de programas e também de histórias popularescas, né? E o fato dele ter nascido em Londres não tira dele uma característica ancestral judaica, né? Por que para mim é importante o termo biografia? E é uma dica que eu já te dou para quando estiver lendo esse livro. Não olhe Jerusalém como uma cidade, porque ela o é. Na perspectiva daquilo que eu li, e ele começa a partir dos tempos bíblicos, abrâmicos, e depois principalmente a partir de Davi, quando da invasão da região de Jebus, da cidade de Jebus, e depois de vencê-la, transformá-la em Jerusalém, e não necessariamente matar todos os jebuseus. Muitos dos jebuseus se tornaram povo de Davi também, mas você tem uma missão dificílima, porque essa história ou essa estrutura contada a partir da cidade de Jerusalém, no seu período mais ou menos de 1000 a 2000 anos, se a gente colocar aí as questões de Abraão, né, os patriarcas, mas a partir de, vamos colocar aqui, 1500, 2000 anos antes de Cristo, até a data do ano do meu nascimento, em 1967, com a Guerra dos 6 dias entre Israel e os Estados Árabes. Para mim foi assim, efetivamente uma história de desafio. Foi um dos livros mais difíceis de serem lidos, porque apesar do conteúdo do Montefiore ser espetacular, em alguns momentos é óbvio, quando você tenta descrever uma cidade com tanto tempo e com tantas invasões. Posso estar enganado, mas talvez Jerusalém seja a cidade mais invadida da história humana, da história da humanidade, perdão, né? E porque em alguns movimentos ele se torna um pouco ele é demorado em alguns momentos para a leitura, porém ela não se perde, e por não se perder você consegue fazer um link
E aí entra o contexto da biografia, porque assim como os Romanovs são seres humanos, Stalin também o é, Catarina também o é, Jerusalém passa a ser também uma espécie de ser vivo. E o Montefiore vai fazer então um contexto onde, ao invés de tão somente contar a história de uma cidade chamada Jerusalém, e que também depois se torna a Elo Capitolina por conta de Adriano no século II, o mesmo Adriano que tirou a terminologia da Filícia, dos filisteus, ou da Fenícia, para colocar ali naquela região o termo Palestina, no sentido de romanização ou latinização da cidade, e também tentando desaparecer com o que pudesse da cultura e de toda uma estrutura hierosalamita, que são os hierosalamitas, são aqueles moradores de Jerusalém. Esse movimento todo do Sebag faz uma espécie de concha em que, ainda que você tenha várias invasões, várias lideranças, vários notórios personagens históricos em batalhas sangrentas, em morticínios terríveis, eu estou falando da história de um corpo, que é Jerusalém, né? Então, você tem sobre essa perspectiva uma divisão clara para mim do livro, né? Primeira parte, você tem a cidade de Davi, né? A primeira parte onde pega Davi como a cidade de Davi e uma cidade, digamos assim, pontualmente bíblica mesmo. Daí o uso necessário, porque não só apenas em Davi, mas principalmente quando do período do assodamento e da invasão romana, não apenas com Pôncio Pilatos, mas com seus posteriores governadores e imperadores, quando Tito invade Jerusalém no ano 70, ele tem um historiador importantíssimo, cujo nome é Flávio Joséfo, que era um judeu. Inclusive, você vai conseguir diferenciar, e eu não vou estar aqui dando significado por significado, a diferença de israelitas, de judeus, de israelenses. Isso um dia depois eu explico melhor para vocês, mas cada um tem um significado diretamente ligado ao quê? A um período histórico efetivo da história do povo de Israel em geral. Eu tô aqui do lado, cadê ele? Se ele aparecer aqui eu vou mostrar para vocês. Vem cá, seu sem vergonha. Tá aqui ele, ó, olha esse aqui. Meu enteado e minha filha acharam Lutero, né, Lutero? 4 meses de bagunça, tava num valão. Olha só a cara do sacana. Tudo bem, Lutero? Ele agora tá calminho aqui. Sem vergonha do vovô. Vai lá. Então, voltando aqui. Eu posso pensar, então, a cidade de Davi, nesse sentido, um elemento com foco muito no contexto bíblico e na construção dessa relação. Depois a cidade universal, que é a Jerusalém de todos os povos, as lutas e as guerras, as mortes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente, e a cidade nova, que é o contexto pós-década de 40, 1948, com a restauração do Estado de Israel por uma decisão participada por Graça Aranha, e aí dentro de todo esse processo a ONU infligiu ali a colocação do Estado de Israel dentro de vários países inimigos árabes. A questão do sionismo também ela é muito debatida aqui, é muito importante colocar. Então, no primeiro movimento, você tem todo um processo que culmina na conquista de Davi.
onde a centralidade se dá na construção dessa cidade como uma unidade de um Estado único, das 12 tribos juntas. A questão do templo é sempre muito importante, né? Você vai ter aqui sempre conversas sobre das construções em geral. Então você vai ter foco no templo de Salomão, no templo de Herodes, no templo entre os outros dois, né? No templo de Neemias, na reconstrução do templo que vai substituir o templo destruído de Salomão no período babilônico, né? Mas você também tem o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa. Você tem aqui diversas questões que são pactuais, quer dizer, essas estruturas elas determinam a herança de poderes, seja no princípio com o povo de Israel bíblico, aquele em Davi, depois com Salomão e a construção do grande templo, e aí depois a história da divisão do reino, onde você acaba tendo o reino de Judá, aqui embaixo, onde a capital era Jerusalém, mais acima o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E a partir daí, a fragmentação primeiro do reino de Israel com a invasão babilônica, e depois o reino de Judá com a mesma invasão babilônica, chefiada por Nabucodonosor, né? Todos esses processos eles são importantes porque estão alinhados a contextos bíblicos mesmo. E ele se utiliza de muito conteúdo dos livros do Antigo Testamento, da Torá, de toda a tradição judaica, para trazer dos hebreus, que também é um outro termo que você vai ter que diferenciar, hebreus, judeus, israelitas, israelenses, e que cada um tem o seu significado importante para um contexto de entendimento de história desse povo. Mas você vai ter então aqui toda uma conotação para a abertura então das invasões internacionais, seja da Babilônia, seja dos Medo-Persas, seja dos gregos, dos assírios e por aí vai, né? O grande movimento que me deu dentro do contexto de Jerusalém é, de alguma forma, perceber personagens importantes. Então, nesse processo todo depois de todas essas invasões, que são invasões que você vai ter aí elementos centenários de invasões, você tem ali o período macabaico, que também é muito importante, né? A partir de João Hircano, Antíoco Epifânio, principalmente Antíoco Epifânio, como resposta profética do livro de Daniel, aquele homem soberbo que tem sob si a característica pura da destruição, dos elementos, e aí sim, dos elementos escatológicos sendo propostos. Você começa então essa proposição para dar abertura, e eu estou falando de uma forma bastante sintética porque o livro é imenso, para dar abertura da integração dos romanos a partir da queda tanto do governo Seleucida, do governo Ptolomaico e por aí vai. E qual é, nesse sentido, a importância que ele coloca nesses processos todos? A determinação da centralidade do pulmão, eu diria, do coração, que é o templo, dentro da realidade dessa cidade. E toda vez que Jerusalém, em geral, é invadida, o seu templo é profanado, e essas conjecturas todas elas estão muito ligadas também nas efervescências políticas e nos mais diversos equívocos de seus reis bíblicos e acertos também de outros, principalmente no reino de Judá, já que no reino de Israel nenhum rei efetivamente foi bom. E dentro desse sentido, você vai ter ali uma espécie de descrição clara dos partidos políticos do tempo de Jesus Cristo, e aí ele vai se usar, obviamente, ele vai se usar Jesus Cristo e sua relação com Jerusalém e com toda aquela relação proposta ali. Pena, eu não estou com esse livro aqui para mostrar para vocês,
ele devia estar aqui. É sempre chato, a gente vai falar e acaba esquecendo. Eu tenho um livro sensacional sobre o julgamento de Cristo, que é uma análise legal de todos os processos que levaram Jesus a ser julgado e morto na cruz. E o autor, que agora me fugiu o nome, desculpem, ele começa a mostrar todos os erros legais naquela época que fizeram com que Jesus Cristo viesse a ser condenado e morto na cruz. Mas é interessante o processo que ele tem de trazer os personagens Herodes, Herodias, João Batista, e aí os partidos, os zelotes, os saduceus, os fariseus, cada um determinado segundo a sua essência. O João Batista como um essênio também é traduzido. A forma sensacional da descrição da morte de João Batista, tendo ele ao lado uma nobre que também estava presa. Então, esses processos todos, você encarna aqui toda uma adequação bíblica ainda, e aí já neotestamentária, e aí sim, há uma inclusão do livro de Flávio Josefo, a História dos Hebreus, que, salvo engano, aqui no Brasil ele é editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Você não acha esse livro em outro lugar. A História dos Hebreus, livrão interessantíssimo, porque você vai fazer essas leituras comparado, obviamente, ao quê? Comparado às perspectivas históricas do qual Flávio Josefo vai salientar e vai levantar. Então, o SEBAC consegue administrar muito bem isso e consegue administrar muito bem tanto o contexto da Bíblia cristã como todos os livros santos da cultura judaica. Tá certo? Todos eles e todos os elementos culturais ali inseridos. É mais ou menos essa a primeira parte do livro e essa primeira abordagem. Só para que vocês tenham noção, essa primeira parte que eu estou falando de vocês, ela alcança o judaísmo por completo, que são as 136 primeiras páginas, o último dos Herodes e as guerras judaicas até acontecer a morte de Jerusalém, que é justamente o que? A invasão no ano 70 pelo general Tito, com a destruição do templo, que ele também não gostaria que tivesse acontecido. Fato é que a evidência de uma Jerusalém sempre sendo atacada e quase sempre sendo vencida, ela vai de Davi até o Império Otomano. Com absoluta certeza, ela consegue demonstrar claramente como essa cidade vai ser assodada pelos mais diversos conquistadores. Saladino, os próprios mamelucos, os otomanos que o substituem. Já falei que Saladino, a luta, isso já era como a cidade, sendo a cidade universal, o período das cruzadas, e aí o filme Cruzadas, que o Orlando Bloom trabalha na figura de Balian, o guardião de Jerusalém, ele tem alguns erros que você vai conseguir entender aqui a partir da descrição de Saladino, e principalmente os elementos da cruzada, que acabou empatada entre Ricardo e Saladino, cujo final os dois não tinham mais como lutar, porque as duas empreitadas estavam falidas, e se Saladino não confiava nos seus califas, Ricardo não confiava de forma nenhuma nos seus barões, né? Então você tem esses elementos todos que aqui estão, e aí a partir do segundo elemento, você tem a Hélia Capitolina, que é justamente o imperador Adriano, desmistificando ou destruindo tudo aquilo que houvesse como uma essência cultural dos judeus e transformando, a partir das suas nomenclaturas e a partir de determinações clássicas culturais dentro de comportamentos da cidade, ele começa a incorporar aqui uma espécie de latinização
dos elementos da cidade de Jerusalém, inclusive a Hélio Capitolina. É uma forma de deixar Jerusalém de lado para inferir aqui um outro nome da cidade, cuja ideia está muito mais ligado àquilo que Adriano, ao esquizofrênico e narcisista Adriano, queria. Agora, o que você vai perceber como biografia nesse livro? O que você vai perceber de interessante aqui? É certo que Jerusalém, ainda que seja uma cidade menor em relação a Cairo, a Damasco, né, e as próprias as cidadelas árabes, ela tem uma importância das suas invasões porque ela é justamente o local onde quem vem de lá de cima, vamos citar aqui Babilônia, vamos citar Nabucodonosor, vamos citar aqui Nínive, vamos citar aqui a Assíria, vamos citar aqui o período de Alexandre o Grande, para vir para o Egito, que é a conexão que vem do Oriente Médio para se entrar na África. Você, em geral, tem que passar por Jerusalém, e Jerusalém sempre era uma cidade contraposto de um dominante, ou seja, aquele que dominasse o Egito normalmente dominaria Jerusalém. Então, uma situação fica bem clara do porquê de tantas e diversas invasões que os jerusalemitas sofreram. E jerusalemita nada mais é que os cidadãos de Jerusalém. Entenderam? Agora, vamos já para esse segundo movimento, quando esse processo de cidade universal que o Montefiore tenta nos trazer. Nesse momento, o que você percebe é que quando da queda mais da cidade para os romanos, ou seja, não apenas a tomada dos romanos da cidade de Jerusalém, que já havia acontecido já em período dos macabaicos, a influência dos romanos naquele período interbíblico, que no texto bíblico você vai encontrar isso nos livros apócrifos dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, mas o primeiro livro de Macabeus ele é importante porque ele conta a história, e ele vai descrever aqui a história da família macabaica, de Simão Macabeu e de todos aqueles que estão ali perfilados ao lado dele, de sacerdotes capazes de infligirem o sangue a homens que vieram pelos Seleucidas, por Antíoco Epifânio mesmo, né? Então, nesse movimento você começa o desgarrar, a partir do ano 70, efetivamente o desgarrar de uma Jerusalém que é totalmente destruída e que acaba haver uma grande dispersão dos moradores ou do povo da região, que de certa forma só vai se restabelecer em 1948. Então, entre os anos 70 depois de Cristo até 1948, você tem um período de ato, até mesmo da, digamos assim, identificação de Jerusalém como uma cidade dos judeus, tá? Se eu posso estar falando assim. Então, é importante aqui não apenas essa coisificação que a Jerusalém teve, e com o imperador Adriano me parece muito importante, mas também com a ordenação de Constantino como imperador de Roma, e como logo depois aquele que vai definir um aspecto legal do cristianismo como a religião do Estado romano, né? E aí eu vou falando de personagens que me são interessantes no meio da história. Vale você ler um pouquinho sobre Helena, mãe de Constantino, que já é uma senhora de 70 anos, que sai de Roma, vem para Jerusalém, é ovacionada, é amada, e é dela que surge tanto a construção da Igreja do Santo Sepulcro como Natividade lá em Belém. Isso demonstra uma coisa que precisa ser merecidamente interpretada, né? Você vai ter o Islã, ele nasce posteriormente ao judaísmo proposto e depois ao cristianismo. Mas é uma cidade dessas três religiões que também tem
de alguma forma, as influências de outras religiões locais, né? Esse processo todo vai fazer com que as lutas entre esses ciclos religiosos estejam por trás de todos os argumentos políticos de dominação. Ora, os judeus serão beneficiados, ora, os cristãos, agora no período de Constantino, serão beneficiados, e mais adiante, ora, os islâmicos e judeus serão beneficiados em detrimento dos cristãos, depois islâmicos e cristãos em detrimento dos judeus, ou seja, não há uma ordem de paz na cidade. Não há uma ordem de paz naquele eixo ambientado de Jerusalém. E aí você vai conseguir ver não apenas as construções, e aí daí a importância do templo e depois do Domo da Rocha, de Al-Aqsa. Você vê que a dominação da cidade está inteiramente ligada à transformação e destruição dos movimentos e dos monumentos e dos grandes, digamos assim, espaços religiosos representativos de cada uma dessas religiões e relativas fés. Não há santo nessa história, não há gente pura nessa história, a política, né? E todo esse movimento ele vai ser trabalhado da latinidade representada logo em Adriano, mas também do nascimento do islamismo, da história de Maomé, e a partir daí há uma consideração interessante que também vale a pena você procurar ver: a peregrinação de Francisco de Assis, e também uma vida, entre aspas, questionável de Jerônimo, né? Não diria patriarcas, mas um dos maiores ícones da cristandade, e as relações, digamos assim, não tão cristãs de Jerônimo, como pelo menos quem está falando isso aqui é o Montefiore, tá certo? Então você vê as reformas que são propostas a cada dominação, a cada conquista. Antes deles, você entender, por exemplo, a relação de Jerusalém com os 3 principais povos, a história, por exemplo, a ideia de Daniel como um homem que se relacionou com os principais poderes que começam na Babilônia e depois vai até o período medo-persa, né? Dario, Ciro, homens que são falados e propalados como Nabucodonosor das bocas de profetas de Jerusalém, de Judá ou de Israel, o que dá, por exemplo, em alguns momentos, até uma espécie de proteção do povo de Israel a ponto de poder restaurar o seu templo. E aí você vai ter um ingresso que você já tinha do Flávio Joséfo e que você tinha dos escritos cristãos, bíblicos e judaicos. Você vai ter também, então, a introdução de documentos islâmicos para a proposição do nosso querido Montefiore da vida desse personagem, desse ser vivo chamado Jerusalém. Então, fontes islâmicas, cristãs, judaicas, elas vão ser usadas a todo tempo, né? Então, você tem nesse movimento há um contorno que ele aponta para a necessidade escatológica do cristianismo no que tange à luta dos símbolos dos prédios religiosos, da reconstrução do templo como um determinante da volta de Jesus Cristo. Porém, aí há um problema. Ele coloca isso como se fosse toda uma orientação dos evangélicos, ou seja, daqueles que são frutos do protestantismo, popularizados pelo puritanismo nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Só que esta ideia está muito ligada a uma perspectiva do dispensacionalismo, que é a partir de Scofield, né? Scofield ele vai trabalhar isso, e isso é no século XIX, gente. E não representa definitivamente a máxima de boa parte, por exemplo, do protestantismo histórico, da reforma protestante, dos calvinistas, por exemplo. Boa parte deles, do próprio São Agostinho,
que não via escatologicamente qualquer percepção, até porque ele nem tocou nesse assunto, sobre essas questões pré-milenistas, quer dizer, pré-tribulacionistas, sensacionalistas, que são termos sendo utilizados a partir de um grupo e não do todo cristão sob o contexto escatológico. Eu posso indicar um livro introdutório do N.T. Wright, que é Escatologia e História. Ele é um anglicano. E a escatologia anglicana, ela às vezes se assemelha muito à escatologia católica. Porém, é muito interessante o livro dele porque ele faz um alinhamento dessas perspectivas escatológicas dentro de um contexto de abrangência histórica, de evidência histórica. Então, nesse sentido, eu discordo um pouco do Simon Sebag sobre a universalidade do dispensacionalismo dentro do cristianismo. Porém, concordo com ele que o dispensacionalismo é completamente dependente de Israel e dos eventos que vierem acontecer lá, porque parece, dentro do dispensacionalismo e dentro da ideia dispensacionalista, Israel se torna o relógio do fim do mundo. Então, as coisas que acontecem, por exemplo, se amanhã se reerguer o templo de Jerusalém, dentro da perspectiva escatológica dispensacionalista, isso será permitido pelo próprio anticristo que governará o mundo e trará paz ao mundo durante um certo período de tempo. Não vou aqui ficar dando aula de escatologia porque a gente vai perder tempo com relação a isso. Porém, há de se indicar esse processo, sim. Há de se indicar esses elementos, tá? É óbvio que já a partir daqui existem as induções sionistas que começam a ser reconstruídas a partir do Theodor Herzl, né? E Davi Ben-Gurion. Ele começa a já dar uma embocadura para isso, porém, o que me parece importantíssimo dentro desse processo e que eu acho que é uma aula de como governar aquela região está entre Saladino até o Império Otomano. E é no Império Otomano, com 700 anos de existência, onde a sua queda se dará em 1923, provocada como reação ao que aconteceu na Primeira Grande Guerra, e que há um interesse europeu sobre isso, mas foi o Império Otomano que soube trabalhar, podemos questionar muitas coisas, mas que pôde trabalhar uma espécie de tranquilidade ou pelo menos harmonia social entre judeus, cristãos e islâmicos, sejam eles árabes ou não. O que você vai ver então nesse movimento de uma cidade, Jerusalém como uma cidade universal, são diversos genocídios. Líderes sanguinários, narcisistas, todos eles capitaneados nas mais diversas origens e imersos nas 3 religiões. O mais interessante para mim são os mamelucos e o Império Otomano. Sem dúvida nenhuma, com obviamente grau de valor ao Saladino, que é um cara que conseguiu também adequar a sua relação com os islâmicos e com os judeus. E os médicos de Saladino tinham islâmicos, tinham judeus como Maimônides e tinham cristãos. A ideia da relação de Saladino com Balduíno IV, o rei leproso, mas que venceu Balduíno numa das batalhas e que foi senhor de Jerusalém até a sua morte, é muito interessante também. As escaramuças que existem entre todos os poderes de qualquer lugar e de qualquer religião dentro desse processo. Então, é daí o esteio de ser uma cidade universal, porque é uma cidade com tentativas das mais diversas de conquista, inclusive por um tal de Napoleão em 1799, com intenção da conquista do Egito, também tentou sitiar Jerusalém. Dentro desse sentido, eu queria mostrar para vocês um livro do nosso querido Dom Pedro II, do professor Roberto Catlab, As Viagens de Dom Pedro II, e logo no início do livro mostra o Império Otomano e o Império do Brasil. O Dom Pedro II viajou ali do Egito até a região da África do Norte.
E ele pôde ter um contato com o imperador que era, com várias representações imperiais daquela região, e inclusive a partir daí teve um contato muito forte durante 5 anos, entre 1871 e 1876, com o Império Otomano, e ele elogiosamente levantava essa construção social que os otomanos fizeram a ponto de gerar uma certa harmonia entre os povos. Porém, nós acabamos ter a queda do Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial, com intervenção, e desculpem o que eu vou falar, se há um culpado dessa zorra toda que nós estamos vivendo hoje lá no Oriente Médio, um desses principais culpados são os europeus, principalmente a partir da Declaração de Balfour, né? E com um mandato britânico que vai vigorar por lá durante quase 30 anos. Os desenhos do imperialismo europeu, os desenhos que o imperialismo deixou na África, eu digo desenho na construção de países, digamos assim, sintéticos, artificiais, para que favorecessem os interesses europeus, também se repetiu no Oriente Médio. Então você tem ali, hoje, países califados, digamos assim, que saem das construções das mentes de franceses e ingleses, e onde tem um cara que participa diretamente disso. Que é esse senhor aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vem na minha mão, não cai não, me faz passar vergonha não. Winston Churchill. Se vocês forem ver o mapa do Iraque, olha o mapa do Brasil, o mapa da América Latina, que você vai ver que ele respeita limites geográficos naturais, rios. O mapa do Iraque e de vários países ali naquela região são retas. Que retas são essas? São retas que foram construídas pelos europeus. E esse tratado da Declaração de Balfour, ele tem muito a ver com todo esse processo. E aí que entra essa terceira etapa do livro, que é a Cidade Nova, que mostra sim o regresso dos judeus, o sionismo e o regresso da Jerusalém como parte do Israel determinado pela ONU, mas também a Guerra dos 6 Anos, que é um embate direto entre Israel e Egito, a Síria, os árabes em geral, e que vai gerar aqui uma situação de crescimento territorial de Israel que não era previsto a princípio. Lembrando que esse ataque foi feito não efetivamente por Israel, mas pelos árabes, né? E que a partir daí Israel foi se aproveitando desse processo todo para aumentar os seus terrenos e dar a ele uma certa defesa geopolítica. Não estou aqui entrando em qualquer contexto de análise pessoal do que está acontecendo lá. Tenho isso e vou falar isso em outro livro. E com muito cuidado, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala, você se torna alguma coisa que você não é, na boca de muita gente que fala coisa que não sabe o que está dizendo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A partir daí, o Montefiore sai um pouco dos livros religiosos e vai para reportagens, documentos históricos políticos, documentos geopolíticos, trabalhos acadêmicos sobre os embates que aconteceram, e também de toda uma historicização da influência norte-americana naquela região. Porque, obviamente, para os americanos era interessante ter uma Jerusalém ali, um Israel forte para fazer contraposição àquilo que posteriormente saberíamos que haveria de acontecer no Oriente Médio, como nós vimos. Isso não aconteceu apenas com Israel. Os americanos tinham aliados ali
durante um bom tempo. Vou dar um exemplo: Shah Reza Pahlavi, na década de 70, até o ano de 78, 79, até a revolução do Ayatollah, mas ele não está falando sobre isso. Principalmente o que ele está determinando aqui é, primeiro, como Israel pôde, a partir de Jerusalém, suprir-se de poderes que não gerassem a este Israel, de novo, uma desintegração como Estado. E como Jerusalém tornar-se-á uma cidade de 3 povos, de 3 religiões que se relacionam, as questões ligadas aos cemitérios dentro da cidade, que são vizinhos praticamente de quem por lá mora, as incidências islâmicas, os processos todos de contabilização religiosa dos cristãos, dos judeus e dos islâmicos, as relações que podem acontecer. Então ele não vai necessariamente considerar apenas contextos religiosos. Então você vai ter uma relação muito grande da reunificação de Jerusalém, o elemento da guerra do Yom Kippur, os acordos que vão acontecer em Camp David, a participação dos presidentes norte-americanos, como Jimmy Carter, como Ronald Reagan, no sentido de tentar estabilizar em um processo de paz de Israel para com seus vizinhos, inclusive com as questões hoje que nós vemos na Palestina. Ou seja, você tem um livro que foi escrito em 2011, tá, gente? Talvez, inclusive, o Montefiore possa fazer alguns adendos a toda essa obra que aqui está. Em geral, o que eu posso dizer a você é o livro, como contexto de narrativa, ele tem cerca de 600 páginas, mas o Montefiore te dá também fotos muito ligadas àquele período, nos mais diversos períodos. Então, o ingresso, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, de parte dos árabes terem uma relação mais aproximada com o nazismo, inclusive com a presença de Hitler no local, né? Você tem aqui Ben Gurion, você tem fotos das batalhas inseridas dentro da própria cidade de Jerusalém. Então você está aqui com vários elementos e várias construções que vai dar solidificação, elementos sólidos, para que você possa, a partir daí, compreender o que está acontecendo hoje, nesse movimento todo. A partir daqui, você vai ter mais à frente todos os elementos, digamos assim, as árvores genealógicas de cada um. Não dá para vocês verem. Quando termina o texto, você vai poder se aprofundar, porque tem muito personagem histórico e muitos nomes. Então você vai ter por exemplo, a ideia dos macabeus, como eu tinha falado aqui, Simão Macabeu como sendo os sumos sacerdotes na época, Jonatas, que é um comandante, é um guerreiro além de sumo sacerdote, e Judas Macabeu, que é o comandante geral, todos eles com origem de Matatias Macabeus, que foi justamente aquele sacerdote que se insurgiu contra o general de Antíoco Epifânio. Você vai ter toda a família herodiana, todos os processos ligados à família, ao profeta Maomé e o califado que vem depois dele, os reis cruzados, a dinastia Hashemita. Ou seja, você tem aqui elementos dos mais diversos para dar constituição clara e fortificada daquilo que você está lendo. Os mapas aqui, interessantes, como mostra as modelagens dos mapas, não só de Jerusalém, como de toda aquela região, os mapas a partir de acordos, e você tem então toda uma historicização ferramental que vai poder te dar com cada vez mais visão daquilo que você está lendo. Achei um livro maravilhoso, não é um livro para se ler uma vez, é um livro para se ver uma vez e reler de novo para aprender e reler de novo para matar as dúvidas. Eu diria que eu colocaria esse livro assim em cinco pontos claros. O primeiro é uma perspectiva abrangente. Como eu falei, ele não vai fechar-se num lugar só, ele é bem expansivo. Então, você a partir dele pode fazer pesquisas mais interessantes daquilo que você mais gostou e mergulhar cada vez mais nisso, né? Vai mostrar as contradições da cidade,
entre o santo, o sacro e o diabólico, entre o ético e o destruidor, os locais sagrados como representação de salvação soteriológica, mas ao mesmo tempo base para lutas. Você tem ali a demonstração, como eu falei, de culturas e religiões das mais diversas. Você tem os mongóis tentando, no período dos mamelucos, os embates entre mamelucos e mongóis, conflitos e guerras, como eu já falei, e por fim, como eu disse, realmente uma biografia da cidade. Não é apenas uma história, é a biografia de um ser vivo que está até hoje aí. Adorei o livro, indico a você, aliás, indico a você ler qualquer coisa de Simão Sebag Montefiore, porque para mim é um dos autores mais completos em saber escrever algo acerca de alguém, alguma coisa ou alguma cidade. Gente, um feliz ano novo para todos vocês, espero que vocês tenham as melhores recepções de 2024 e que nós vivamos um pouquinho mais em paz, apesar de achar isso muito difícil, mas a paz tem que ser exercida por nós, mesmo quando ninguém quer. Muito obrigado a todos. Marta, mais uma vez, muito obrigado pelo seu livro, muito obrigado pela sua amizade, Rui, Robson e tantos outros que de vez em quando se integram aqui no canal. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas.